como o ensino é pedagógico, o nome Elias significa o Senhor é o meu Deus. Outros dizem que o nome Elias significa Jeová é o meu Deus. Elias era um profeta que tudo que Elias falava, o Senhor assinava embaixo. O que Elias pedia, o Senhor respondia e era imediatamente. Elias foi um homem em 1 Reis, capítulo 17, se você ler, do versículo 13 em diante, do versículo 1 em diante. Elias chega diante de Acabe e diz a Acabe que não vai haver chuva durante 3 anos. Acabe, para que você possa entender, era esposo de Jezabel. Acabe era um adorador do deus Baal. Baal significa o deus da agricultura. A sua divindade feminina significava, era o nome Azera. Azera era a deusa da fertilidade. O povo de Israel adorava. Chegou o momento quando Acabe, que o povo começou a adorar Baal e começaram a adorar Azera. Baal era conhecido o deus da agricultura, o deus da fertilidade. Azera, junto com as profetisas de Jezabel, ela recebia sacrifício de criança, ela, a deusa da fertilidade. Então as profetisas de Jezabel, elas tinham uma criança e aquela criança era oferecida a Baal, que recebia sacrifício de criança. O interessante é que Elias foi um homem de autoridade. Elias era um homem que, quando Deus lhe dava uma ordem, ele obedecia. Elias foi um homem que passou a viver sobre povos e sobre a beira do riacho em Querite. Significado Querite significa cortar. Depois de Querite, Elias, depois de passar um ano em Querite, Elias vai a Sarepta a ser sustentado não mais por povos, mas por uma viúva que não tinha dinheiro e não tinha condições de vida nenhuma. O texto diz que a mulher estava apanhando lenha, e quando Elias chega para ela e diz: o que é que tens? Ela diz: eu não tenho nada senão dois cavos, e vou apanhar, e vou comer e vou morrer. O interessante é que Elias estava em Sarepta. Sarepta significa refinar, significa cortar. Enquanto ele estava em Querite, Deus estava tratando com ele de uma maneira. Após ele sair de Querite e ele ir para Sarepta, ele estava sendo refinado por Deus. Ele estava em um local onde já fazia um tempo que não tinha chuva, que não tinha água. O povo vivia sobre a agricultura. O povo vivia sobre o que plantava e não tinha mais o que plantar. A seca estava grande. Existiam animais morrendo, pessoas morrendo, por conta de uma ordem que o profeta deu. O profeta chega para Acabe e diz: por conta da minha palavra, não vai haver chuva durante 3 anos. Era um profeta que tinha intimidade com Deus, porque ele poderia ter dito, o povo poderia ter se convertido quando Elias dissesse assim: não, durante a palavra de Deus. Mas Elias disse: por conta da minha palavra. Daí já era o povo ter se convertido. Daí já era o povo já estar convertido. Elias, em 1 Reis capítulo 18, vai ao monte. Chega lá naquele local, Elias desafia cerca de 850 pessoas. Os 400 profetas de Baal, os 400 profetisas de Azera. Eles passam o dia todinho adorando. E Elias ainda zomba da cara deles. Cadê o Deus de vocês? Responde aí. Será que ele vai responder? Ele deve estar ocupado. E quando Elias entra em cena e faz uma oração, antes disso Elias diz assim: faz o seguinte, lava com água, pode jogar água aí nesse holocausto, mas joga bastante água. Enquanto jogavam, Deus respondeu com fogo e consumiu o fogo, consumiu toda aquela água que estava ali. Para que você entenda esta mensagem de hoje, agora eu entro no capítulo, versículo 8, onde Elias foi ao Monte Horebe. Primeiro Elias foi ao monte, e lá naquele monte ele entra em uma caverna. O Sinai ficava a cerca de 400 quilômetros de Beceba.
uma viagem de 10 a 2 semanas. Já se faziam 3 semanas que Elias tinha saído de Jezreel, já tinha fugido dali. O interessante da mensagem é que a viagem que era para durar 10 dias, ela durou 40 dias. De modo que Israel elevou cerca de um dia, era equivalente a um ano. O povo de Israel caminhava um dia, mas era como ele estivesse caminhando por um ano. Elias caminhou aqui um dia, como se ele estivesse caminhando por um ano. O que era para ele fazer em um dia, ele fez em um ano. O interessante é que, ao sair dali, ele tinha planejado aquela viagem para durar 40 dias, porque Elias estava fugindo dos executores de Jezabel, que desejavam matá-lo, porque alguns profetas já tinham sido mortos, porque Jezabel já tinha dado ordem de matar, e só ficou Elias. E Jezabel diz a Elias: olha, manda um recado para ele, que eu vou matá-lo. E aí, o povo vai e dá o recado a Elias. Elias, com medo, ele foge para o deserto, ele foge para a caverna. A primeira coisa que eu posso aprender nesse texto foi que a incredulidade e o medo levaram Elias para dentro da caverna. Eu vou repetir. A incredulidade e o medo levaram Elias para dentro da caverna. Foi a incredulidade e o medo que levou o povo de Israel, quando foi liberto do Egito, para o deserto. Foi a incredulidade e o medo de Israel em Cades Barneia que levaram ao seu julgamento de não entrar naquela terra prometida. Você pode ler depois Números capítulo 13, versículo 14 em diante. A incredulidade de Elias levou ele para dentro da caverna. O interessante, e eu estava meditando nesse texto, já faz 3 meses que eu estava estudando essa mensagem, e o Espírito Santo também falou comigo, porque ele era um profeta que tinha autoridade, um homem de oração, mas por conta de uma ameaça, o profeta vai para uma caverna e ali fica por cerca de um tempo. A segunda coisa que eu posso aprender nesse texto é que ele transformou a caverna no seu lar. Elias não queria sair da caverna, e você vai entender o porquê que Elias não queria sair da caverna. Era também um profeta que precisava de uma restauração espiritual. Era um homem de autoridade, mas precisava de uma restauração espiritual. Tudo indica que Elias estava querendo imitar Moisés, que no alto do monte passou 40 dias. Elias também estava querendo imitar a Moisés para passar 40 dias. Diferente, porque Moisés estava 40 dias com o Senhor. Elias foi 40 dias, mas não foi debaixo da ordem do Senhor. Você pode ver no versículo 8, que antes disso o anjo ele estava dormindo embaixo de um zimbro. O anjo chega e diz a ele: está aqui, Elias, a sua comida. Elias achava que Deus não sabia para onde ele ia, mas Deus sabia para onde ele estava indo. Ele achava que ia fazer aquilo ali, e talvez o Senhor não ia saber, ou não ia falar com ele. Só que antes de Elias querer fugir da presença de Deus, Deus já veio alimentá-lo. Está aqui, Elias, toma aqui para você caminhar. Elias ele transforma a caverna no seu lar. Em um linguajar, vamos dizer, religioso e contemporâneo, ele estava querendo tirar umas férias, fazer um retiro espiritual. Para que você possa entender, Elias foi um homem dos 3 em toda a Bíblia. 3 homens só em toda a Bíblia jejuaram 40 dias e 40 noites. Primeiro Moisés, o segundo Elias, o terceiro Jesus Cristo. Fora esses 3, a Bíblia não nos revela outros que jejuaram 40 dias e 40 noites. Elias foi um homem que tudo que ele fazia, ele orava e pedia direção a Deus o que tinha que fazer. Foi um homem que, quando estava sendo sustentado por povos e sendo sustentado pela água do ribeiro,
estava ali o tempo todo, eu acredito, orando, buscando, porque não tinha ninguém. Ninguém ia visitá-lo a não ser os urubus. E por que Deus colocou os urubus para visitar Elias? Para levar carne e pão para Elias. Porque o urubu só gosta de coisa podre. O urubu só gosta de coisa ruim. Você nunca vai ver um urubu comendo um hambúrguer fritado na hora. Ninguém vai ver um urubu comendo uma carne boa a não ser uma carne podre. Mas Deus dizia assim: eu estou usando o urubu para levar comida para você, porque aquilo que eu coloquei na mão dele, ele não vai comer, ele vai entregar a você, Elias. A terceira coisa é que o profeta ficou tão deprimido que desejou renunciar ao seu ministério, até mesmo a sua vida. Elias, dentro da caverna, ele desejou renunciar o seu ministério e até mesmo a sua vida. Elias desejou a morte dentro daquela caverna. Chegou o tempo que Elias disse: tá bom, eu não aguento mais. E chega um momento em nossas vidas que dizemos: tá bom, foi até aqui. Eu não quero mais trabalhar para o Senhor, eu não quero nem mais ser crente. Eu não quero nem mais ter religião, eu quero ir para a igreja só por ir mesmo. Chega um momento que dá vontade de chutar o balde e acabar com tudo. Em dizer: a pressão na família está muito grande, a pressão no meu trabalho está muito grande, na igreja também, eu não aguento mais. Senhor, se for possível, me leva daqui. Enquanto Elias estava reclamando, nada do Senhor apareceu. Enquanto eu acredito que o profeta reclamava, Deus não fazia nada. O povo de Israel, a viagem era para durar 40 dias, 40 noites, ela durou 40 anos. Canaã era logo ali. Mas sabe o que acontecia? Era porque o povo reclamava, murmurava. Enquanto você murmura, enquanto você reclama, enquanto nós reclamamos e murmuramos, Deus não opera com murmuradores. Quem continua murmurando, quem continua dizendo: dessa vida eu não saio, vai continuar do mesmo jeito que está. Deus não gosta da murmuração. Talvez seja por isso que ainda não aconteceu o que você tanto está pedindo. Porque você pede e ao mesmo tempo você murmura. O povo de Israel pedia e ao mesmo tempo murmurava. O interessante é que era um povo escolhido por Deus. O povo pediu, Deus respondia na hora: Deus, eu quero pão, está aí. Queremos codorna, está aí. Só que o povo, cada vez mais que pedia, reclamava. Pedia, reclamava. Chega uma hora que Deus diz: Moisés, esse povo eu já não aguento mais. E Moisés sempre interveio pelo povo. Algumas coisas podemos aprender. É que no lugar da murmuração, você deve mudar. Em vez de você murmurar, você tem que adorar. Meu irmão, lembra do passado, o que Deus já fez na sua vida. Lembra do começo que você estava no Evangelho, que você orava, que você buscava a face, e Deus dizia: eu estou respondendo livramento para a família que Deus lhe dava, na sua família. Tantas coisas que você não poderia nem estar sentado aqui, mas está aqui contando a história. Aquele Deus que fez lá atrás é o mesmo Deus que continua fazendo agora. Deus, ele nunca vai mudar. Deus, ele nunca vai mudar. Quem vai mudar somos nós. Deus, ele permanece mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Lembra do passado, quando você se converteu a Cristo? Nos primeiros momentos que você não ia dormir sem ler a palavra. Nos primeiros momentos que a sua ânsia de estar na casa de Deus era tão grande, mas tão grande. Elias transformou a caverna no seu lar. O interessante é que quando Deus falou ao profeta, fez uma pergunta a ele,
não foi para instruí-lo e nem para repreendê-lo. Deus apenas perguntou a ele: o que fazes aqui, Elias? Ele não respondeu a pergunta do Senhor. Aí o Senhor novamente pergunta: o que fazes aqui, Elias? Aí Elias dá uma resposta ao Senhor, como se tivesse dito assim: eu estou passando por algumas tribulações. Ele estava querendo dizer ao Senhor onisciente que tinha passado por várias provações em seu ministério e que tinha sido fiel. Agora, se Elias era tão fiel, o que estava fazendo distante do local do seu ministério designado? O que ele estava fazendo se ele tinha sido tão fiel? Porque quem é fiel permanece fazendo tudo do mesmo jeito, não muda com Deus. Se tem emprego, se não tem, se as coisas estão indo bem ou se não estão, quem é fiel adora a Deus do mesmo jeito. Se as coisas estão ruins, mas o fiel, ele adora a Deus do mesmo jeito. Se a igreja está em tribulação ou se não está, o fiel adora a Deus do mesmo jeito. Tem doença na família, tem perseguição no seu lar, continue adorando a Ele. Fiel foi feito para adorar, fiel foi feito para glorificar, fiel foi feito para dizer: Deus, apesar de tudo, eu continuo te glorificando. O interessante é que o Senhor disse: sai para fora, Elias. Elias sai. Só que o interessante é que ele sai da caverna e depois voltou para dentro dela. Quando ele começou a ver o poder de Deus, ele bota a sua cabeça e depois tira novamente. O poder de Deus foi tão forte, mas foi tão forte que as pedras se quebravam quando começou o vento. As pedras se quebravam todinhas. Na hora do terremoto, o monte todo foi abalado. Sabe qual é o interessante? É que o monte foi abalado, mas a caverna continuou intacta. O monte ele foi abalado, a caverna continuou intacta. Sabe por quê? É porque Deus tinha negócio com Elias. É porque Deus tinha escolhido Elias. Quem Deus escolhe não pode desistir. Quem Deus escolheu não pode jamais dar para trás. Ei, se Deus escolheu você, você é um instrumento para fazer alguma coisa. O profeta, em um pronome, ele diz eles. Eles parecia que era a nação de Israel, do reino do norte, que estava contra Elias, onde só era Jezabel. Outra é que Elias diz: eu fiquei só. Elias disse que tinha ficado só. Aonde nenhum servo do Senhor é indispensável na obra dele. Talvez eu não sei aquilo que você fazia ou aquilo que você faz. Se você apenas está na porta, abrindo e fechando, para Deus tem muito valor. Se você só traz um copo d'água no púlpito, para Deus tem muito valor. Talvez você diga até assim: eu nunca lavei o banheiro da minha casa, mas eu estou lavando o banheiro da igreja. Para Deus você tem muito valor. Talvez você possa até dizer assim: mas a obra que eu estou fazendo é pequena, eu quero fazer algo grande. Primeiro Deus quer me usar nas coisas pequenas, para depois levar você para as coisas grandes. Eu vou repetir. Alguém já disse que primeiro Deus nos usa nas coisas pequenas, para depois para nos levar para as grandes. O interessante é que eu estava lendo, sabe? E me lembrando que o ano passado eu também estava aqui no congresso pregando esta mensagem. Não esta mensagem, mas pregando a mensagem. E quando eu estava no ano passado, eu ainda era obreiro. Hoje eu sou diácono. O interessante é que a aprovação é que nos faz levar a lugares maiores. É que Deus ele olha o nosso coração e vê como trabalhamos naquilo que é pequeno.
Quem não dá valor às coisas pequenas nunca vai dar valor àquilo que é grande. Quem não faz com amor, com carinho para Deus, mesmo que ninguém esteja vendo, não vai saber fazer em meio a uma multidão. Para adorar a Deus, não precisa ter muita gente. Para glorificar o nome do Senhor, não precisa a igreja estar lotada. Se fosse assim, Jesus tinha dito: onde tiverem 2 ou 3 mil pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei presente. Mas ele disse: se tiver só 2, aí eu estou no meio deles. Interessante, sabe o que é que meio é lugar onde às vezes estamos no meio e estamos dizendo assim: falta pouco para eu desistir. Eu já estou no meio, eu vou desistir. Achamos que meio é lugar de aflição, que meio é lugar de dificuldade, é onde as coisas mais apertam. Você está enganado, querido. Meio é lugar de vitória. Jesus na cruz do Calvário estava um de um lado, o outro do outro. Ele estava onde? No meio. A palavra que os montes começaram a se quebrar, o fogo apareceu. O interessante é que Deus começou a se manifestar com o poder dele. Elias começou a ver a manifestação do poder, voltou para dentro da caverna. O interessante é que os teólogos, eles dizem que dá-se o nome de teofanias. Teos significa Deus. A palavra epifânio significa manifestar, aparecer. Essas duas palavras gregas juntas trazem o significado de manifestação de Deus. O interessante é que as nações pagãs viam essa manifestação e adoravam as manifestações da natureza, enquanto o povo israelita adorava o Deus que criou a manifestação. Elias teve de tratar da adoração a Baal. Moisés teve de tratar da adoração ao bezerro de ouro. O interessante foi que Elias foi um homem de garra. Elias, ele, em um de seus momentos, ele achava que até estava só, mas ele não estava, porque Deus estava lá. Sabe o momento onde queremos sair, queremos desistir de tudo? É o momento que entramos dentro da caverna. E para que você possa entender, todo aquele que é escolhido, todo profeta, pastor ou quem for que seja, chega um tempo na vida dele que ele precisa de um novo poder e uma nova visão do poder e da glória de Deus. Quando precisamos de uma restauração é porque estamos dizendo: Senhor, eu preciso de uma nova visão, eu preciso da manifestação através de mim. Aí Deus disse: eu vou aí, Elias. Veio o fogo, veio o vento, o terremoto e o fogo. Deus não falou. Aí veio uma voz mansa e delicada. Aí Deus disse: sou eu aqui, Elias, essa voz suave. Você poderia estar até dizendo assim: ah, é avivamento, eu vou ver gente pulando, eu vou ver gente fazendo e acontecendo. Mas há momentos em nossa vida que o Senhor vai se manifestar de uma forma que não vamos entender. Em outros momentos, a única coisa que necessitamos é da voz suave do Senhor falando ao nosso coração. Em todo momento o Senhor vai se manifestar da forma que queremos. Enquanto Elias estava dizendo: enquanto eu não ver ele se manifestar da forma que eu quero, eu vou ficar parado. Aí Deus disse assim: ei, eu vou me manifestar a você, mas é com uma voz tranquila e suave para refrigerar a sua alma. Salmo 148 vai dizer: céu e terra, louve ao Senhor. Água e mar, louve ao Senhor. O salmista vai dizer: tudo está louvando ao Senhor. Se não tiver ninguém para louvar, até as pedras irão clamar o nome dele. Você não é pedra, você é crente cheio do Espírito. O Espírito Santo me trouxe aqui para me dizer: eu estou cuidando dessa causa. Nada vai me impedir o meu agir. Não deixe de me adorar.
Existem momentos que a adversidade ela vem nos parar. E dizemos, eu vou largar até o ministério, eu vou deixar tudo para lá. Em um belo dia eu me senti tão deprimido que eu disse, foi até aqui. Eu estava indo para a igreja, em um culto jovem. Eu disse, foi até aqui. Eu vou entregar o meu diaconato, eu vou entregar tudo. Chegou o tempo, chegou. Para mim não dá mais. Quando eu cheguei na igreja, eu me ajoelhei. O Espírito Santo falou no meu coração e disse, hoje eu vou te usar de uma maneira que eu nunca te usei, para mostrar que eu ainda tenho algo na sua vida. O culto ia ter uma palavra e não era eu que ia pregar, eu apenas fui para ouvir. Aí o líder me deu o microfone e disse, ele orou, fez uma oração e disse, continue a oração. Eu comecei a orar, comecei a chamar. Cerca de 30 pessoas foram renovadas pelo Espírito Santo. Pessoas que faziam 10 anos que não choravam mais, estavam chorando ali na presença do Espírito Santo. Dali eu saí com o meu coração saltitando e Deus falando ao meu coração e dizendo, está vendo que eu ainda tenho algo com você? Agora você desiste se você quiser. Talvez você veio aqui essa noite e disse até assim, eu vou desistir, eu vou largar tudo, porque eu não aguento mais. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que o que Ele tem de fazer, Ele vai fazer. Eu não sei, eu não sei em que problema você está, mas o Espírito Santo manda dizer para alguém aqui, sou eu que estou tratando, e no momento certo você vai glorificar o meu nome. Eu não sei nem quem é, mas tem gente aqui que diz, Senhor, eu quero dar tanto esse culto de ação de graça. Ei, prepara a toalha, prepara a cortina, se prepara, porque Deus manda lhe dizer, vai acontecer. Ele é bem camada, suimicanda, ele é bem camada, candaraba, suimicanda, Deus não desistiu de você. Seja renovada hoje. Vocês não saem daqui sem ser renovados pelo poder do Espírito Santo. Quando você pensar em desistir, lembre-se daquilo que Ele já fez. Só basta orarmos, só basta irmos à presença dEle. Ele só dá aquilo que pedimos. O profeta, quando ouviu a voz do Senhor, colocou a cabeça para o lado de fora. Deus disse, Elias, sai da caverna, ainda tem pessoas para você ungir. Vai ungir Eliseu, vai ungir os outros. Elias teve o privilégio de eleger o seu sucessor. Ele não renunciou, mas se ele tivesse e quisesse renunciar, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, já tinha outra pessoa para assumir o lugar dele. Se você nessa noite está decidido a desistir, Deus já tem uma pessoa para colocar no seu lugar. Isso é bom. Quando você pensar em desistir, Deus já tem outra pessoa para colocar no seu lugar. Agora, sabe o que nos dá o privilégio? É que quando pensamos em desistir, aí Deus diz, eu cheguei. Eu cheguei. Veio o terremoto, veio o fogo, veio o vento, a tribulação, a perseguição, tudo vem. Mas quando estamos no momento de desistir, Deus diz, eu cheguei. Aquilo que te atrapalhava, não te atrapalha mais. O que te perseguia, vai ter que sair. Ei, volte a adorar Elias. Volte a